como, por exemplo, a ida do Tarcísio de Freitas em primeiro lugar para o segundo turno em São Paulo, de resultado, como vários... Aí o governador Tarcísio, pelo menos, já foi eleito em primeiro turno em São Paulo. E o ex-presidente Lula apareceu à frente e tal. Isso aqui é uma coisa para ser analisada e que eu tenho certeza estará na cabeça das duas campanhas para o segundo turno. Será o centro do segundo turno. O que você prefere? Olhar o Sul ou anunciar um senador eleito no Rio? Sempre anunciar um senador, então, e depois eu prometo lá. que eu voto para o Sul. Vamos lá. Romário, do PL, está reeleito senador pelo Rio de Janeiro. Nosso número aqui no telão é de 29,06% dos votos para ele, e isso já com a apuração muito, muito avançada. Só lembrando, os companheiros do Romário no Senado, eleitos pelo Rio de Janeiro, Carlos Portinho, do PL, e Flávio Bolsonaro, filho do presidente, pelo PL. Porque a diferença é bastante significativa e muito consistente. Então, assim, eu diria numa primeira... Mas você tem muitos no Nordeste, senadores de esquerda, Flávio Dino, que se elegeram, Camilo Santana, praticamente aí está se elegendo, enfim, Wellington Dias, enfim, que são ex-governadores do PT, que são políticos tradicionais do Nordeste, vão nessa onda. O Brasil, no fundo, está regionalizado. Eu vi um mapa agora há pouco, não dá para mostrar aqui, mas eu vi um mapa que é muito interessante, é um mapa bicolor. Isso aí é a Band, gente. Também é puxa-saco do Lula. É comunista. Basicamente Nordeste, mas pegando também Minas Gerais, né? E o Brasil azul, que vai Rio de Janeiro, São Paulo, até o Rio Grande do Sul, Centro-Oeste também. E um pedacinho lá do Norte. Então é curioso isso. Isso aconteceu em 2014. Em 2014 a gente tinha um país bicolor, a Este. Vamos ver a Rede TV. Você é inimiga do presidente, essa mulher. Muito elevado de indecisão. Na pergunta espontânea, quando o pesquisador perguntar quem você vai votar, era assim, 50% de indecisos, 40% de indecisos. É uma decisão que vai na última hora e normalmente ela tem sido casada com a eleição nacional. Sim, e aí estou fazendo uma conta aqui na ponta do lápis, viu, Amanda? Com a eleição resolvida em 2 dos principais colégios eleitorais, Rio de Janeiro e Minas Gerais, em primeiro turno, quais são as grandes eleições no segundo turno? São Paulo, Rio Grande do Sul, como você bem lembrou, e Bahia. São esses 3 estados que concentram votos, porque lá no Nordeste o Ceará também está resolvido no primeiro turno. Então, são esses estados onde o eleitor vai ter que ir votar mais uma vez, vai à urna mais uma vez, que os candidatos vão ali bater, buscar o voto até o último minuto. São Paulo... Não existe o ministro Tarcísio não ter levado essa para governador em São Paulo em primeiro turno. Não existe isso. 55% dos votos apurados. O governador Wilson Lima, do União Brasil, tem 42%. Vai disputar o segundo turno com o Eduardo Braga, ex-governador do MDB. Tivemos uma virada ele também, porque o amazonino Mendes Filho... Até estaria próximo ali, mas não vai, não chega. Todos ali são... amplamente conhecidos pelo eleitor, governadores, todos os ex-governadores, né? Aliás, o Amazonas tem uma dificuldade enorme de renovar os seus quadros políticos. A gente agora há pouco estava falando sobre eleição ao Senado. O Omar Aziz se elegeu? Também tinha o Omar Aziz disputando o Senado, o Arthur Virgílio Neto disputando, ou seja, o Amazonas tem uma dificuldade enorme para renovar os seus quadros, né? Vide esses 3 nomes que a gente acabou de apontar, que disputavam ali, no caso do Eduardo Braga e do amazonino, ombro a ombro, uma vaga no segundo turno, né? Não tem novidade nessa eleição no Amazonas. E olha, o Omar Aziz aqui com 40,3% dos votos na eleição do Senado do Amazonas, o Coronel Menezes do PL logo atrás, na Rabeira, 39,77%. Acho que está aberto, tem 5% das urnas ainda, de repente pode virar, mas uma eleição muito parelha ali também entre Omar Aziz e Coronel Menezes. Posso arriscar um palpite só para não me fugir esse raciocínio da cabeça? Tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, eu acho que o mesmo raciocínio que a gente fez para São Paulo, né, de repente de escolher num estado
notadamente conservador, um candidato de esquerda como o Haddad, ao invés de dar preferência para um candidato que acene mais para o centro, como o Márcio França, a mesma coisa no Rio de Janeiro, escolheu o Marcelo Freixo em vez de um nome, por exemplo, como o Rodrigo Neves, que era o candidato ali do Eduardo Paes, né, o candidato do PT, PSD, PDT, que tinha essa chapa, houve uma união para o terceiro lugar no Rio. Não sei até que ponto candidaturas assim que acenassem mais para o centro, o Rodrigo Neves é ex-prefeito de Niterói, poderiam ser mais competitivas. É só um raciocínio. Mas a esquerda, quer dizer, o Lula optou por candidaturas em São Paulo e no Rio de Janeiro que não se mostraram competitivas. Não se mostraram. Então, eu não sei, talvez seja uma coisa para se refletir, admitir que são estados conservadores e que talvez você precise de uma renovação com candidatos que não sejam tão fortemente de esquerda. E eventualmente, fazendo composições e abrindo mão da candidatura do próprio abrindo PT. Mão da cabeça de chapa para ser mais competitivo. Vamos para Globo Lixo para ver. Se eu carregar o Lula, né, se eu chegar num patamar mais competitivo no segundo turno, aí eu ajudo a carregar o Lula no segundo turno em São Paulo. A gente nunca vai saber, são conjecturas, elucubrações, mas... Você já ajudou quantas pessoas, hein? Você já enriqueceu quantas pessoas? Viu impelido a depositar seu voto, mesmo com os apelos, mesmo com o momento importantíssimo que a democracia brasileira está vivendo hoje. Vamos ao segundo turno e vamos ter um segundo turno. Bom, vários estados terão. Vários estados a gente precisa ver. Olha só, vamos dar uma checada no nosso mapa aqui, tá? Nós temos governador eleito onde o verde é mais claro, né? Nós temos segundo turno definido onde o verde é mais escuro. E nós temos situações indefinidas em vários estados ainda. Então, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Esses são os indefinidos. Mas vamos ver onde vai haver segundo turno. Vamos lá. Peraí que eu já fiz uma bobagem aqui que eu mesma sabia que eu não podia fazer. Estados em que vai haver segundo turno. A gente vamos ver nosso mapa mesmo. Exatamente. Vamos lá. Vamos lá para... Rondônia, a gente disse há pouco, vai haver segundo turno entre o atual governador Marcos Rocha, do União Brasil, e o senador Marcos Rogério, do Marcos Rogério é o meu governador. Checando de novo no nosso Opa. Mas para facilitar a sua vida, a gente pode se ater ao mapa, porque aqui já é possível. Marcos Rogério, se Deus quiser, vai levar essa. O Marcos Rocha é o governador que mentiu para Guajará-Mirim, para minha cidade, dizendo que ia terminar o hospital aqui, não terminou. Mentiroso. Então, dessa vez eu votei no Marco Rogério e vou votar no segundo turno, se Deus quiser. Marco Rogério. Bom, o Amazonas está indefinido e deve haver segundo turno no Amazonas. Tá? No Centro-Oeste a gente tem Mato Grosso do Sul com o segundo turno. No Sudeste a gente tem apenas... Não, a gente tem São Paulo e Espírito Santo com o segundo turno. Espírito Santo é uma certa surpresa que vai haver segundo turno e vai. O ângulo que eu estou foi igual ali. Agora eu já peguei aqui. Agora eu já peguei. No Nordeste nós temos segundo turno definido em Sergipe e na Paraíba. São os segundos turnos que a gente tem definido até aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 disputas de segundo turno definidas, mais várias por definir. Vários desses estados que estão em andamento aqui, a gente já sabe que são estados ainda. Isso, em vários deles a gente sabe, como por exemplo no Rio Grande do Sul, que a dúvida aí é para saber quem vai para o segundo turno. Falou em Rio Grande do Sul. Vamos lá. Vamos ver se evoluiu ali, ó. Uau! Olha só. Quase 99% das urnas apuradas, e a gente ainda não sabe, porque se trata de uma diferença de menos de 5 mil votos, se vai para o segundo turno Eduardo Leite, do PSDB, ou Edgar Preto, do PT. Santa Catarina estava numa situação também. Estava numa situação assim, e olha, mais de 99% das urnas apuradas, e ainda está para ser cravado se o adversário de Jorginho Melo no segundo turno é Décio Lima, do PT, ou o atual governador Carlos Moisés, do Republicanos. São 7 mil votos, mais 10, mais 1. São 18 mil votos que separam o segundo do terceiro, com 99,46%.
É engraçado que a significa o seguinte, a Justiça Eleitoral não cravou. A Justiça Eleitoral não cravou. E Santa Catarina é um estado interessante porque o predomínio do presidente Bolsonaro lá sempre foi mais forte do que no Rio Grande do Sul, por exemplo, assim, do ponto de vista percentual, nas pesquisas agora, para a campanha. E durante muito tempo você tinha o governador Carlos Moisés na frente e embolados pelo segundo lugar outros candidatos também do campo da direita. Será uma surpresa se ao final dessa disputa por um segundo lugar vá o candidato do PT. Bolsonaro sobre a questão de armas, com o argumento de que haveria uma guerra, uma violência política, etc., uma opinião. Às vezes a opinião das redes sociais chega nos tribunais. Então esse discurso, a mim, não me parece correto. Melhor contribuição que quem ganhar e quem perder, quer dizer, é a soberania do eleitor. A gente vai acompanhar o movimento de Ciro, claro, nas próximas horas, como ele disse, ou talvez não. De qualquer forma, a gente tem que lembrar que era um presidenciável que já teve uma fatia de 12, encolheu para 3, que fez uma campanha muito combativa contra o PT e agora, assim que assume, enfim, a derrota, vê uma preocupação muito grande no horizonte e diz que se pronuncia dentro de algumas horas. E a gente tem número novo, Douglas Santucci. Tem sim, Oineg, começando pela presidência da República. Temos aí um avanço, começando pela Bahia, então, governo do estado da Bahia, a situação por lá. 90,3% das urnas apuradas, 48,7% para Jerônimo, ACM Neto em segundo com 41,2%. João Roma, terceiro, 9,2%. Vamos para o próximo estado aqui na tela do Band Eleições, Alagoas. Paulo Dantas tem 47%, Rodrigo Cunha 25,5%, com 82% das urnas apuradas. Ceará agora aqui. Eumano de Freitas tem 53,5%, Capitão Wagner 32%, isso com 93% das urnas apuradas. Já no Maranhão, olha só como está, Carlos Brandão tem 49,5%, Laércio Bonfim tem 26%, 77% das urnas apuradas. Já na Paraíba, olha só, João tem 39,5%, vai para o segundo turno com Pedro Cunha Lima, que ficou com 23,9%, quase 24%. Lá quase definida também, 99,7% das urnas. Agora Pernambuco, Marília Arraes tem 23,7%, Raquel Lira 21,1%, com 95% das urnas apuradas praticamente. Piauí, agora no Piauí, Rafael Fonteneles foi eleito governador com 56,7%. Silvio Mendes tem 42%. Rio Grande do Norte, temos por lá também a definição de Fátima Bezerra, eleita governadora, com 58,2%. Fábio Dantas ficou com 22,2%, 98% das urnas apuradas. Sergipe, agora aqui na tela, Rogério Carvalho vai para o segundo turno com 44,6%. Fábio vai enfrentá-lo com praticamente 39% dos votos. Por lá, todas as urnas quase 99,2%. E para finalizar então a presidência da República, 96,4% das urnas apuradas. Lula tem 47,8%, Jair Bolsonaro 43,7%, Simone Tebet 4,2% e Ciro Gomes 3% dos votos. Daqui a pouquinho a gente volta com uma nova atualização. Obrigado, Douglas. E a gente coloca agora na nossa conversa o Murilo Hidalgo, que aliás foi citado, né? O Paraná Pesquisa, o diretor do Paraná Pesquisa foi citado pelo nosso Fernando Schiller, dizendo que o Paraná Pesquisa chegou mais perto do resultado. Então, queria te ouvir, Murilo, sobre os números. A gente estava discutindo aqui o desempenho das pesquisas, a realidade, as decisões de última hora. Murilo. Posso fazer uma frase, só uma frase antes do Murilo, porque eu fiz essa referência, porque eu vi o Instituto do Murilo ser atacado de todas as formas, quase cancelado, e agora quando eu vejo tecnicamente, não estou dando uma opinião, vejo os resultados aqui, realmente é um dos institutos, se não o que mais se aproximou, é um dos que mais se aproximou aí do resultado que está aparecendo. Murilo, por favor. Boa noite, boa tarde, Schiller. É uma honra ouvir isso da parte de vocês. O que eu vejo? Vamos falar para frente, né? A gente vê um segundo turno já muito diferente do que as próprias pesquisas vinham mostrando, né?
As pesquisas vinham mostrando um cenário de segundo turno onde o candidato Lula ia arrancar com muita vantagem sobre o Bolsonaro e que praticamente nos falavam que nós teríamos um segundo turno pro forma, um segundo turno só por ter, porque a vantagem que arrancaria seria praticamente irrecuperável por parte do outro candidato. Eu vejo uma eleição de segundo turno muito disputada novamente, como foi essa, principalmente os dados que mais chamaram a atenção de nós da Paraná Pesquisas, que era a grande dúvida das eleições, como seria o estado de São Paulo. Eu acho que o estado de São Paulo trouxe uma vantagem bolsonarista muito grande, que é onde confirmou praticamente os nossos números e diferiu um pouco dos demais, onde a grande maioria das empresas dava uma vitória pró-Lula no estado de São Paulo. São Paulo e Rio de Janeiro, eu acho que isso desequilibrou a favor do Bolsonaro, a favor dele. Outro dado que chamou a atenção é o desempenho de alguns candidatos bolsonaristas no Nordeste, muito acima do esperado. Então pode ser um pouco do Auxílio Brasil também que causou algum efeito por lá. Mas vejo um segundo turno muito embolado, muito disputado. O segundo turno provavelmente o mais longo da história, com 4 semanas, né, de disputa, que tende a ser um segundo turno muito quente, né, muito disputado, e a gente só espera que seja calmo por parte da população. Agora, Murilo, eu queria saber de você o seguinte: quando a gente pega esse mapa que apresenta uma série de novidades, números inesperados, viradas, mudanças, governadores que se elegeram no primeiro turno e, portanto, podem se dedicar à campanha, governadores que vão disputar o segundo turno e, portanto, precisam casar com algum candidato, esse ou aquele, à presidência, senadores que já estão emplacados, isso pode mudar muito o cenário que o Paraná Pesquisas traçava, que você acredita, para o segundo turno? Eu vejo um segundo turno completamente diferente do que as empresas de pesquisa estavam planejando, né? Estavam dizendo. Teríamos um segundo turno onde o Lula arrancaria com 15, 16 pontos na frente, 14. Vejo um segundo turno muito disputado. Isso, falando, que tem muita razão em cima do que você fala. Mas fica uma dúvida. Tem muito aí, foi roubo nas urnas eletrônicas, isso sim. O Lula nunca teria voto para surpreender, para passar o presidente Bolsonaro, nunca. O presidente Bolsonaro tinha 70% dessas eleições de voto em cima do Lula. Aí o cara aparece com 47, não sei o que, e o presidente Bolsonaro com 43, isso é mentira, não acredito nunca. E que nos próximos dias nós teremos as respostas. Agora, Murilo, é tudo comunista aí, a Band, a Globo. O resultado data-urna, eu sempre falo que o que vale é o data-urna, é o voto do eleitor depositado na urna, registrado. Esse resultado já não vai deixar os governadores mais favoráveis, mais disponíveis a um apoio mais enfático a Bolsonaro, uma vez que se tivesse aquele segundo turno que o PT ia só contar o calendário para referendar um resultado, aí pode ser que muita gente pensasse em tirar férias, agora com um resultado tão apertado. Isso já não é o primeiro ponto para ter governadores mais disponíveis para Bolsonaro? Com certeza, não tenho dúvida que isso ajuda demais as pessoas que estavam com receio do Jair Bolsonaro a entrarem na campanha dele, com certeza. Mas eu não tenho dúvida que todos terão cautela também, esperarão as primeiras pesquisas. Rede TV. O herdeiro. Rede TV. Magalhães, mas o ACM Neto chega a esse segundo turno desgastado, porque todas as pesquisas indicavam que ele tinha a chance de vencer no primeiro turno. Então, esse crescimento do PT esperado, né? Infelizmente, o Nordeste vai padecer mais 4 anos na mão do PT. Se foi eles que votaram, eu lamento. Se foi roubo, foi fraude nas urnas, lamento também. E eu acredito numa grande fraude, mesmo o Exército observando essas eleições não teve jeito, foi fraudada. Porque não acredito que depois de tanto investimento que o presidente fez no Nordeste, os nordestinos fizeram isso com o presidente. Não acredito não, para mim isso aí foi fraude. Todos os governadores do Nordeste, que nem essa Fátima Bezerra do Rio Grande do Norte, reeleita, uma mulher que perseguiu o presidente na pandemia, foi reeleita com 58%. Isso não tem explicação não, isso tem coisa errada aí no meio.
Parece ser o Ronaldo Caiado, assim, pelo menos com mandato. Vamos dar uma olhada agora para o governo de Pernambuco, está bem apertado também. Marília Reis, 23,80% e 5%, lá ainda nossa, tem. Raquel, bom desempenho. Quase 5% ali, né, de urnas que falam, 4%, enfim. Raquel Lira, 21,15%, matematicamente definido, né? Vamos esperar cravar, mas segundo turno aí vai ter entre as candidatas. Qual a esperança para o PSDB? A gente está falando do Ocasio, Tucano, agora tem esse Raquel Lira e a Raquel Lira que ali o grande derrotado, né, Amanda? Vamos ver aí o que é que esse lunista aí fala. O PT se elegeu em primeiro turno para o Ceará. governo do Ceará. Ao Ceará. Isso é um resultado surpreendente se você considerar não apenas PT, o resultado Ceará, das PT. pesquisas em que ele vinha descontando, mas se você considerar o conjunto das pesquisas. Não faz muito tempo atrás, Bonner, as pesquisas tinham o capitão Wagner na liderança, Roberto Cláudio em segundo lugar e o Eumano em terceiro. Essa virada de última hora põe o PT no governo do estado do Ceará. E agora vamos para um senador no estado do Pará. Senador no estado do Pará, vamos lá. Beto Faro, do PT, está eleito senador pelo Ceará com 41,88% dos votos. Eu não acredito, gente, que o PT esteja com essa moral no Brasil. Não acredito, não. Se o povo fizeram isso, tem que sofrer mesmo. Se o povo do Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba e outros estados elegeram o governador do PT, e se o Lula ganhar, o Brasil tem que sofrer mesmo. Vamos voltar lá para o painel nacional da disputa presidencial. Essa última informação que nós damos. Vai haver segundo turno, agora é oficialmente reconhecido pela Justiça Eleitoral, haverá segundo turno entre Lula e Jair Bolsonaro, mas a gente só lembra que ainda falta apurar ali um tantinho de urnas, menos de 3% agora, né? Posso aproveitar para fechar aquele raciocínio que eu estava fazendo? Claro. Isso daqui é muito útil para a gente retomar essa discussão. Então, durante essa campanha, houve essa discussão entre os institutos de pesquisa, entre os cientistas políticos, em quem analisa isso. A suspeita de que poderia haver um voto envergonhado nesta campanha por causa do ambiente de violência. Aliás, uma pesquisa do Fórum Brasileiro... Isso aí é fraude. O Lula nunca que teria voto. O Lula não tem voto para ganhar do presidente Bolsonaro. No mínimo, o presidente teria que ir na frente com 47 invertido. Esse número aqui está invertido. Esse 47 aqui, os 50% era para o presidente Bolsonaro. Isso foi o fraude, tenho certeza. Fraude nas urnas. Do Amazonas, Maranhão, Bahia... Bahia é importante dar uma olhada. Vamos fazer um giro Maranhão. Maranhão. Carlos Brandão, do PSD, que é o candidato do governador que encerra um ciclo de 2 mandatos, né? O Flávio Dino se desincompatibilizou. O Partido Comunista, esse aí, PSB. 9,60. Ganhou aonde? Maranhão. Mas por lá a gente vê ainda tem uma fatia maior de votos a apurar, uns 20%. E o Laércio Bonfim, do PSC, aparece em segundo, 26,53%. O Everton, do PDT, tem 20,14%, 20,15% agora. Edivaldo Holanda, ex-prefeito de São Luís, 2,94%. Por lá ainda não dá para cravar. Com essa margem é possível dar primeiro turno, é possível dar 2 turnos, mas com os segundo e terceiro colocados ainda se Exatamente. A Bahia. Ok, olha só. Aí, ó. Quase 93% das urnas apuradas. Jerônimo Rodrigues, do PT, segue à frente. 48,86% dos votos. ACM Neto, do União Brasil, tem 41,21%. Aí a merda na Bahia. PT também. 36%, faltando ainda ali 7%. Exatamente. E é por isso que segue em aberto aqui se haverá segundo turno, como neste momento parece que vai haver, ou se o Jerônimo arranca e daí não haverá, não dá para saber ainda, tem que seguir acompanhando. A situação da Bahia totalmente indefinida. Vamos ver Alagoas. Vamos lá. Alagoas.
apuração bem avançada, quase 90% dos votos, vai se desenhando, como a gente tinha dito aqui quando passamos por Alagoas pela última vez, um segundo turno entre o atual governador Paulo Dantas, do MDB, e Rodrigo Cunha, do União Brasil. Alagoas tem ao norte um estado onde a briga está bem forte. Muito. Pernambuco. Vamos voltar lá. Vai Acho que a ter gente segundo turno. Vai ter segundo turno, mas a gente ainda não sabe entre quem. Neste momento, parece que entre Marília Arraes, do Solidariedade, e Raquel Lira, do PSDB, mas não dá para saber ainda. A margem é estreita. Vamos para o sul, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Uau! Olha só, 99,21% das urnas apuradas e ainda não sabemos se será Eduardo Leite, do PSDB, ou Edgar Preto, do PT, a enfrentar no segundo turno o candidato Onyx Lorenzoni, do PL, que passará ao segundo turno em primeiro lugar. Então, a diferença entre os dois é de pouco mais de 4 mil votos. 4 mil votos, faltando ali 0,79% de urnas a serem apuradas. E só para retomar aquela discussão que a gente teve sobre o desempenho de Lula e Bolsonaro nas diferentes regiões do país, o desempenho do presidente Bolsonaro na região sul é que ajuda a explicar esse resultado aqui. Onyx Lorenzoni chegando à frente com mais de 37%. Exato. O Amazonas estava numa situação indefinida, vamos ver se ficou um pouco mais claro agora. Parece que vai se configurando um segundo turno entre o atual governador Wilson Lima, do União Brasil, e o ex-governador, atual senador Eduardo Braga, do MDB, mas ainda tem um tanto de urna para apurar. E o Amazonino Mendes, também ex-governador do Cidadania, não está tão longe assim. Vamos ver a situação daquele mapa que mostra onde tem indefinição, que aí a gente visita os estados ainda indefinidos. Aqui, esse é o mapa. Amazonas acabamos de ver, Rio Grande do Sul também, Bahia. Maranhão, Pernambuco, Alagoas. Na verdade, 1, 2, 3, 4, 5 são. Vamos dar uma olhadinha no mapa de senador para ver se por acaso ainda falta algum? Amazonas. Exatamente. Maranhão, Piauí e Alagoas. 4 senadores por definir aí. Vamos ver a situação de senadores em Alagoas. Vamos lá. A gente vê cada um deles. Exatamente. Renan Filho, do MDB, ex-governador, aparece na frente com 56,30% dos votos. Há uma distância de Davino Filho, do PP, que aparece com 42,80% dos votos. A disputa pelo Senado está reproduzindo a disputa pelo governo do Estado no seguinte sentido: você tem aqui um candidato do clã Calheiros, que é o ex-governador, que ao longo da disputa foi sempre considerado favorito para essa vaga, porque saiu do governo bem avaliado e porque normalmente governadores que saem para a disputa do Senado saem numa vantagem muito grande. A gente viu o Camilo Santana se elegendo com facilidade no Ceará, tem outros exemplos. Mas aqui você tem o Davino Filho, do PP, que é o candidato do presidente da Câmara, Arthur Lira. Então, também aqui, como na disputa pelo governador, você tem esses dois grupos disputando. A gente vai voltar para cá daqui a pouquinho. Agora é com a Maju e com a Poliana. Até já. Obrigada, Bonner e Renata. Olha, a gente volta daqui a pouco com a cobertura especial. E a gente traz agora as novidades sobre a investigação de um caso que deixou... de atmosfera. Então, gente, você pode assistir onde quiser, na TV, no celular, no computador, gente. Eu nunca saí dessa base, eu venho de um trabalho de base, eu não venho de uma militância orgânica partida. Eu sempre trabalhei com educação popular, sempre trabalhei nas favelas, sempre trabalhei nos lugares populares, minha vida inteira foi assim, né? E parte do nosso campo democrático vem desta luta popular. Esta sociedade mudou.
Essa é o cenário que mudou religiosamente. Tanto Marcelo Freixo, aí reconhecendo a derrota, o governador Cláudio Castro do Rio de Janeiro está reeleito. Vamos contextualizar que lá também no Rio de Janeiro, no começo da corrida, Cláudio Castro e Freixo apareciam ali muito mais próximos e no final Castro reeleito. A gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com o Murilo Hidalgo, do ponto em que ele parou a análise, jogando aí a projeção para o que vai acontecer no segundo turno na disputa presidencial. Então o Band Eleições volta. 4% das urnas, 41%, mais de 4 milhões de votos, novo senador de Minas Gerais, Cleitinho. No Rio Grande do Sul, Hamilton Mourão, com 44,18% dos votos, mais de 2 milhões e meio de votos, senador eleito dos gaúchos. E no Paraná, o senador eleito é Sérgio Moro, do União Brasil, ex-juiz, ex-ministro, com quase 2 milhões de votos. Também tivemos senadora eleita pelo Distrito Federal, ela é Damares Alves, ex-ministra do governo Bolsonaro, pelo Republicanos, 44,98% dos votos. Cris, uma sessão de senadores eleitos aqui com E uma sessão de ex-ministros, né? Verdade. Você vê, Damares Alves, Marcos Pontes, Hamilton Mourão, vice-presidente, enfim, vamos ver. A Record, gente, aí tá passando aí na Record agora. Acompanhando aqui, faltam menos de 2,5% das urnas para fechar a totalização dos votos em todo o Brasil. Você continua aqui no R7, na Record News, acompanhando toda a apuração ao vivo. Eleições 2022, voto na Record. Começa como um trabalho no ramo de hoje, vão ter 4 anos do papel. Mas você pode concretizar os seus muito antes. Com o Consórcio Santander, você pode. Bandeira Brasil. Essas são algumas ações para melhorar o mundo. Bom, gente, vou encerrar por aqui. Vai guardar essas imagens aí. Quem sabe ela vai ser útil no futuro. É isso aí, gente. Esperamos que o presidente Bolsonaro, Deus abençoe, ele receba muitos votos para superar esse candidato larápio aí. Infelizmente, os estados do Nordeste só elegeram quase PT. Infelizmente. Ou foi o trabalhozinho das urnas, manipulação. Abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser.